Talvez você nunca conheça seu doppelganger, mas as celebridades conhecem, e geralmente das maneiras mais inesperadas. Esta fotografia vintage, do século XIX, mostra um homem que poderia se passar por Keanu Reeves hoje, enquanto o sósia histórico de Peter Dinklage compartilha não apenas uma semelhança impressionante, mas também sua altura. E esses não são os únicos. Ao longo da história, surgiram alguns sósias insanos de celebridades, e vamos dar uma olhada em alguns deles. Vamos começar com Keanu Reeves e um homem do século XIX. A aparência sem idade de Keanu Reeves tem sido um tópico de fascinação há anos, mas nada alimenta a especulação como sua estranha semelhança com um misterioso homem de 1800. Uma fotografia antiga, que se acredita ser de meados do século XIX, mostra um homem que se parece tanto com Reeves que gerou inúmeras piadas e teorias sobre o fato de o ator ser imortal. O cavalheiro não identificado na foto tem os mesmos olhos profundos, comportamento calmo e queixo afiado pelos quais Reeves é famoso hoje. Vestido com trajes formais, típicos de sua época, a semelhança impressionante do homem misterioso com o astro de John Wick levou os fãs a sugerir, de forma brincalhona, que Reeves poderia ser, na verdade, um viajante do tempo, ou até mesmo um vampiro. Para aumentar a diversão, o próprio Reeves não parece envelhecer muito, alimentando ainda mais as teorias da conspiração. Quer seja apenas uma coincidência histórica ou algo mais sobrenatural, uma coisa é certa. O doppelganger de Keanu Reeves, do passado, só reforçou seu status lendário, tornando sua personalidade já misteriosa ainda mais interessante. Agora, se Hollywood decidisse fazer um filme biográfico sobre o misterioso, mas famoso filósofo Arthur Schopenhauer, não precisaria fazer audições. Por quê? Bem, porque seu sósia, na vida real, já teria o papel. Adivinhe quem? Johnny Depp e Arthur Schopenhauer. Diga-me se a semelhança entre esses dois não é estranha? A parte mais louca é a semelhança de suas personalidades. O que quero dizer com isso? Johnny Depp é um ator que dispensa apresentações. Ele fez seu nome interpretando personagens excêntricos e inesquecíveis. Willy Wonka, em Charlie e a Fábrica de Chocolate. Edward Mãos de Tesoura, em Edward Mãos de Tesoura. E, é claro, o papel que o tornou um ícone mundial. O imprevisível e carismático Jack Sparrow, em Piratas do Caribe. Enquanto isso, Schopenhauer passou sua vida aprendendo os lados mais sombrios da natureza humana. Um deles explorou a condição humana por meio da filosofia, o outro por meio do desempenho, mas ambos tinham a mesma energia sombria que os diferenciava. Se Schopenhauer estivesse vivo hoje, ele se veria nos personagens de Depp? Talvez Edward Mãos de Tesoura o lembrasse de seu próprio isolamento, ou talvez ele reconhecesse Jack Sparrow como alguém que entende o absurdo da vida e simplesmente se diverte com ela. Coincidência ou algo mais? De qualquer forma, essa é a prova de que algumas personalidades nunca desaparecem de fato. Em seguida, temos o ator por trás do astuto e perspicaz Tyrion Lannister e seu estranho doppelganger do passado, Peter Dinklage e Sebastian de Morra. Se a viagem no tempo fosse real, Peter Dinklage poderia ter algumas explicações a dar. Sua impressionante semelhança com Sebastian de Morra, o anão da corte espanhola e bobo imortalizado em uma pintura do século XVII de Diego Velázquez, é difícil de ignorar. Dinklage é mais conhecido por seu papel como o perspicaz Tyrion Lannister, um personagem que, assim como de Morra, prosperou em um mundo onde o poder significava tudo. Mas, enquanto Tyrion usava seu intelecto para navegar pela política mortal de Westeros, de Morra vivia em um mundo onde não tinha nenhum poder real. Nascido em Flandres, na atual Bélgica, mas parte da Espanha na época, de Morra não era um cortesão por opção. Ele era propriedade, sim, propriedade, do irmão mais novo do rei Filipe IV da Espanha, que o presenteou ao rei em 1643. Logo depois, Filipe IV o passou para seu filho adolescente, o príncipe Baltazar Carlos, como um brinquedo vivo. Sua função? Entreter. Os anões da corte eram frequentemente mantidos como diversões. Sua própria existência tinha o objetivo de divertir a realeza. Muitos eram vestidos com roupas ridículas, forçados a fazer apresentações humilhantes ou valorizados apenas por sua capacidade de balbuciar bobagens que faziam a corte rir. Mas Sebastião de Morra era diferente. Velázquez o pintou não como um tolo, mas como um homem inteligente e de dignidade tranquila. Seu olhar aguçado e sua expressão séria parecem desafiar o espectador, como se exigissem ser vistos como algo mais do que mero entretenimento. Séculos depois, Peter Dinklage carrega esse mesmo desafio. Ele construiu uma carreira não com base em novidades, mas em um talento inegável, recusando papéis que o rebaixam ou o reduzem a uma caricatura. Outro caso fascinante de um doppelganger de celebridade é o caso de Rose McGowan e Hedy Lamarr. Se Hedy Lamarr estivesse por perto hoje, ela poderia ter se olhado no espelho e visto Rose McGowan olhando de volta para ela. As maçãs do rosto marcantes, os olhos penetrantes, elas podem ter vivido em épocas diferentes,
mas foram feitas do mesmo tecido. As duas mulheres eram inegavelmente belas, mas queriam ser conhecidas por mais do que isso. Lamar foi uma inventora brilhante, cujas ideias ajudaram a pavimentar o caminho para o Wi-Fi e o Bluetooth, mas Hollywood estava mais interessada em sua aparência, casamentos e escândalos, do que em seu trabalho inovador na ciência. McGowan, por outro lado, se afastou de Hollywood e se tornou uma ativista destemida, iluminando os cantos mais sombrios do setor, especialmente o tratamento dado às mulheres. Ela desempenhou um papel fundamental ao expor a má conduta sexual de Harvey Weinstein, provando que, assim como Lamar, ela nunca foi apenas mais um rosto bonito. Não vou mentir, parece que McGowan voltou para acertar as contas que Lamar nunca teve a chance de acertar. De qualquer forma, se Lamar tivesse nascido hoje, ela poderia ter sido tão franca quanto McGowan. E se McGowan tivesse vivido na década de 1940, ela poderia estar travando as mesmas batalhas que Lamar, apenas sob um foco diferente. A próxima celebridade parecida pode deixá-lo um pouco melancólico. Ambos pareciam ser almas genuinamente bondosas, mas às vezes, a vida pode ser cruel. Robin Williams e Ilya Ilyich Mechnikov. A semelhança entre esses dois é meio insana. Basta olhar para eles. Ilya Ilyich Mechnikov e Robin Williams tinham aquele olhar sábio e ligeiramente travesso, com olhos intensos, testas grandes e barbas. Mas as semelhanças não param na aparência. Mechnikov passou seus últimos anos em Paris, trabalhando no Instituto Pasteur, enquanto Williams tinha sua própria conexão com a França, seja por meio de suas apresentações ou de seu amor pela comédia e pela cultura. E ambos tinham uma queda por animais. Mechnikov, como zoólogo, fez descobertas revolucionárias sobre imunidade e como as criaturas vivas se protegem. Williams, por outro lado, tinha uma conexão mais suave e pessoal. Ele era famoso por ser amigo de Coco, o gorila, que até lamentou sua morte. Poucas pessoas podem dizer que tiveram um gorila como fã. Mas apesar de todo o seu brilhantismo, os dois homens carregavam fardos pesados. Mechnikov enfrentou uma profunda tristeza, tentando tirar a própria vida 2 vezes, uma após a morte de sua primeira esposa e outra quando sua segunda esposa adoeceu. Williams também enfrentou seus próprios demônios, lutando contra a depressão e o uso indevido de substâncias, e, tragicamente, suas lutas o levaram à morte. A seguir temos Tilda Swinton e David Bowie. A semelhança facial de Tilda e David é uma daquelas coisas que você não consegue deixar de ver quando a percebe. Suas maçãs do rosto, pele clara e olhos. Bowie passou sua carreira se reinventando constantemente. De Ziggy Stardust a Thin White Duke, mudando sua música e estilo como se fosse uma segunda natureza. Swinton faz o mesmo com a atuação, transformando-se sem esforço em diferentes personagens. Seja um vampiro antigo, uma editora de moda rigorosa, ou até mesmo um homem velho. Mesmo quando eles não estavam tentando se parecer, a estrutura óssea e as expressões faziam com que a semelhança fosse incrível. Foi tão perfeito que quando Swinton interpretou a esposa de Bowie em seu videoclipe The Stars Are Out Tonight, pareceu perfeito. Não é de se surpreender que as pessoas tenham imaginado Swinton interpretando Bowie em um filme biográfico. Se alguém pode corresponder à energia e ao estilo dele, é ela. Por falar em semelhanças impressionantes, a próxima celebridade desta lista encontrou seu doppelganger histórico em um lugar inesperado. Anne Hathaway e a Duquesa Negra, de Francisco de Goya. Anne Hathaway é uma célebre atriz americana, conhecida por seus papéis em The Princess Diaries, O Diário da Princesa, The Devil Wears Prada, O Diabo Veste Prada, Les Misérables, Os Miseráveis e The Dark Knight Rises, O Cavaleiro das Trevas Ressurge. Suas atuações lhe renderam aclamação da crítica, incluindo um Oscar de melhor atriz coadjuvante. Francisco de Goya, por outro lado, foi um lendário pintor e gravurista espanhol, muitas vezes considerado a ponte entre os antigos mestres e a arte moderna. Suas obras capturaram as revoltas políticas e sociais de sua época, influenciando gerações de artistas. À primeira vista, esses dois não têm nada em comum. Até que você veja um oficial, um retrato de Goya pendurado na Frick Collection em Nova York. Um editor do HuffPost viu a pintura e imediatamente notou algo incomum. O oficial no retrato tinha uma estranha semelhança com Anne Hathaway. Desde então, a internet está cheia de teorias. O doppelganger de Hathaway poderia ser esse oficial francês do século XVIII? Existe uma conexão familiar há muito perdida? Ou, se você estiver se sentindo aventureiro, isso prova a viagem no tempo? Embora talvez nunca tenhamos uma resposta definitiva, uma coisa é certa. Hathaway tem um gêmeo de outro século olhando para nós da parede de um museu. É claro que a tendência do doppelganger histórico não para por aqui. Vamos passar para Jimmy Fallon e Maher Khayyam. As vidas de Jimmy Fallon e Maher Khayyam não poderiam ser mais diferentes. Sério, de todos os sósias que já vimos, esses dois não têm quase nada em comum, exceto pela semelhança. Fallon é o rei das gargalhadas noturnas. Famoso por suas imitações de celebridades,
esquetes engraçados e paródias musicais virais. Do Saturday Night Live ao The Tonight Show starring Jimmy Fallon, ele construiu uma carreira fazendo as pessoas caírem na gargalhada. Sayan, por outro lado, foi um revolucionário ardente que liderou o Partido de Libertação do Povo na frente da Turquia. Marxista-leninista convicto, ele lutou contra a OTAN e a influência do Sepah-Sineyar na Turquia, pressionando por mudanças políticas radicais. Seu desafio terminou em 1972, quando ele e 9 de seus companheiros foram emboscados e eliminados pelas forças militares turcas. Mas, apesar de não terem nada em comum, ambos deixaram sua marca na cultura pop, um como ícone da noite e o outro como uma lenda revolucionária. A próxima entrada é igualmente surpreendente. Nunca se esperaria que os dois indivíduos tivessem uma conexão tão marcante. Macaulay Culkin e o jovem Vladimir Putin, o astro infantil. Macaulay Culkin tem sido um ícone da cultura pop há décadas. Toda a temporada de férias, seu papel como Kevin McAllister em Home Alone e Home Alone 2 traz de volta ondas de nostalgia. Mas aqui está algo que a maioria das pessoas não esperaria. O doppelganger da infância de Culkin, um jovem Vladimir Putin. Sim, aquele Vladimir Putin, o político russo e ex-oficial de inteligência que lidera a Rússia como presidente ou primeiro-ministro desde 1999. Ele é o líder russo que está há mais tempo no poder desde a queda da União Soviética. A semelhança? Surpreendentemente forte. O jovem Putin tinha as mesmas maçãs do rosto afiadas e até mesmo um penteado semelhante ao de Culkin. Ambos também têm olhos profundos, o que faz com que suas sobrancelhas e a área sob os olhos se destaquem. Lado a lado, a semelhança é incrível, apenas com destinos muito diferentes pela frente. É incrível como a história continua fazendo coisas assim. Bem, aqui está outro sósia, Jay-Z e um homem do Harlem. Se você visse essa foto em uma postagem aleatória em um blog dizendo que Jay-Z estava no set de filmagem de um drama de época, provavelmente acreditaria. Mas a verdade é que ele não é Jay-Z de jeito nenhum. O homem na foto é, na verdade, de uma fotografia vintage de 1939, tirada pelo fotógrafo de rua Sid Grossman. A foto, intitulada Harlem Loiterers, foi descoberta posteriormente pelo Schomburg Center for Research in Black Culture, na Biblioteca Pública de Nova York. Quando ela voltou à tona, a internet teve um dia de campo. Piadas e teorias malucas surgiram com pessoas sugerindo que Jay-Z poderia ser um viajante do tempo, ou até mesmo um vampiro. E, sinceramente, com a semelhança assustadora entre os dois, não se pode culpar as pessoas por suas teorias. Não é todo dia que você vê um rosto quase idêntico de décadas passadas olhando para você. Agora, vamos falar sobre outra semelhança impressionante, uma que desencadeou seu próprio conjunto de teorias. Jason Segel e Lee Cobb. Esses dois atores foram notados por sua semelhança entre si. Algumas pessoas chegaram a sugerir que Segel é a reencarnação de Cobb devido às suas características faciais e carreiras como atores semelhantes. Segel é o cara que fez você rir em How I Met Your Mother e Forgetting Sarah Marshall, com sua mistura de charme pateta e comédia sincera. Colaborador frequente de Judd Apatow, ele não é apenas um ator, ele também é um escritor e produtor talentoso, dando vida a seus próprios projetos, incluindo The Muppets. Cobb, por outro lado, era conhecido por seus papéis dramáticos e sérios no cinema. Ele nasceu na cidade de Nova York, em uma família judia de ascendência russa e romena. Cobb participou de filmes renomados, como 12 Homens Irritados, On the Waterfront e The Exorcist. Mas se você colocar as fotos dos dois lado a lado, talvez dê uma olhada dupla. Continuando, temos Jennifer Lawrence e Zubaida Tarwat. Zubaida Tarwat, muitas vezes chamada de Olhos Mágicos, foi uma beldade de destaque no cinema egípcio clássico, hipnotizando o público por 25 anos, a partir de meados da década de 47 e 1950. Com seus traços marcantes e inegável presença na tela, ela estrelou vários filmes, como Bent 17, Inni Atahim e There's a Man in Our House, além de notáveis produções teatrais. Mas é aqui que as coisas ficam interessantes. Dê uma olhada nas fotos de uma Tarwat jovem e talvez você se surpreenda. Ela tem uma semelhança incrível com a atriz americana Jennifer Lawrence. Se elas tivessem nascido na mesma década, poderiam ter passado por gêmeas. É claro que, como Tarwat viveu até 2016, não há nenhum toque de ficção científica em sua semelhança. Apenas um caso fascinante de Hollywood e do cinema egípcio produzindo dois rostos quase idênticos em épocas diferentes. A seguir temos Jack Black e Paul Revere. Jack Black e Paul Revere podem parecer uma comparação estranha, mas é difícil não notar a semelhança. Paul Revere foi um ourives e oficial da milícia colonial mais conhecido por sua famosa cavalgada à meia-noite em 1775, avisando os residentes de Massachusetts que os britânicos estavam a caminho, um momento que ajudou a desencadear as primeiras batalhas da Revolução Americana em Lexington e Concord.
Jack Black, por outro lado, é um ator e músico muito querido, conhecido por suas atuações enérgicas em School of Rock, Jumanji, Welcome to the Jungle e The Holiday. Ele também é o líder da banda de rock cômico, Tenacious D. Observando os retratos de Revere, é difícil não notar as semelhanças. O rosto redondo, os olhos expressivos e aquele olhar malicioso, tudo isso remete a Jack Black. Os fãs até brincaram que Black poderia ser um viajante do tempo, pulando entre Hollywood e a história. E sinceramente, se alguém poderia tornar a cavalgada de Paul Revere heróica e hilária, esse alguém seria ele. Falando em ser heróico, a próxima celebridade é alguém que tornou a infância muito mais emocionante. Você provavelmente cresceu assistindo a eles na TV? Sylvester Stallone e o Papa Gregório IX. Sylvester Stallone acaba de dar aos viajantes um novo motivo para visitar o Vaticano. E não é para um filme de ação ambientado em Roma. Quando você pensa em Stallone, provavelmente o imagina como Rocky ou Rambo, dando socos e derrubando inimigos. Mas e se eu lhe dissesse que ele pode ter existido muito antes de Hollywood? Dê uma olhada nisso. Este é Stallone ao lado de seu doppelganger, uma figura misteriosa, capturada em um afresco pintado por Rafael em 1511. A obra de arte, The Cardinal and Theological Virtues, o cardeal e as virtudes teológicas, faz parte das salas de Rafael do Vaticano e retrata o Papa Gregório IX aprovando os decretos do Vaticano. Mas, escondido no fundo, há um homem que se parece chocantemente com Stallone. A semelhança foi notada pela primeira vez por um estudante de Harvard de 20 anos que estava visitando o Vaticano com sua família. Ele compartilhou uma comparação lado a lado no Reddit, e foi aí que a internet foi à loucura. De repente, teorias sobre Stallone ser um viajante do tempo, ou possivelmente um membro do Vaticano de outra época, começaram a circular. Coincidência? Talvez. Mas uma coisa é certa. Da próxima vez que estiver no Vaticano, você poderá olhar 2 vezes para a obra-prima de Rafael. Os próximos indivíduos podem parecer uma comparação improvável, mas sua semelhança é muito difícil de ignorar. Nós temos Zayn Malik e o jovem Joseph Stalin. As fotos do início do século XX de Stalin, quando era um jovem revolucionário, o mostram com cabelos grossos e escuros, uma mandíbula esculpida e olhos intensos, características que Malik também compartilha. Antes de se tornar um dos líderes mais infames da história, Stalin se parecia mais com um galã rebelde do que com o ditador de mão de ferro, que se tornaria mais tarde. Os fãs de Malik apontaram a impressionante semelhança entre ele e o jovem Stalin, especialmente em algumas fotos em que seu cabelo está penteado de forma vintage. Embora suas vidas não pudessem ser mais diferentes, é fascinante ver como a história e a cultura pop às vezes se sobrepõem das maneiras mais inesperadas. A história tem um jeito engraçado de se repetir. De qualquer forma, vamos dar uma olhada em outra dupla que pode fazer você dar um duplo take. Orlando Bloom e Nikolai Grigoresco. Desde seus cabelos castanhos ondulados e olhos profundos até seus maxilares esculpidos, tanto Orlando Bloom quanto seu sósia foram abençoados com uma boa aparência natural. Os dois se parecem tanto que poderiam ser parentes há muito tempo perdidos. Ou talvez a prova de que viajar no tempo não é apenas uma fantasia de ficção científica. Nascido em 1977, Orlando Bloom tornou-se um galã de Hollywood, graças a seus papéis como o destemido Legolas, nas trilogias O Senhor dos Anéis e O Hobbit, bem como o charmoso Will Turner, em Piratas do Caribe. Sua combinação de boa aparência e carisma inegável fez dele uma das maiores estrelas do início dos anos 200. Nikolai Grigoresco, por outro lado, foi um pintor visionário e pioneiro da arte moderna romena. Ele capturou a essência da vida rural e das paisagens com um toque impressionista, deixando um legado que ainda influencia os artistas de hoje. Apesar de terem nascido com mais de um século de diferença, Bloom e Grigoresco poderiam passar por gêmeos em algumas fotos. A semelhança é tão grande que os fãs até brincam dizendo que Bloom é a reencarnação de Grigoresco, ou um viajante do tempo que trocou os pincéis por uma espada e um arco. Quer seja apenas um caso de déjà vu histórico ou algo mais misterioso, uma coisa é certa: a boa aparência nunca sai de moda. Sério, isso nunca acontece e veremos isso na próxima entrada. Justin Timberlake e um criminoso do passado. Dê uma olhada nesses dois. O sósia de Justin Timberlake, da era vitoriana, um mineiro chamado Burns da Liverpool dos anos 1870, pode não ter tido fama e fortuna, mas definitivamente tinha o rosto para isso. Comparações lado a lado de Timberlake e Burns geraram muitas piadas sobre viagens no tempo, reencarnação e até mesmo uma linha do tempo alternativa no estilo Inside Llewyn Davis, em que Timberlake trocou o estrelato pop por uma picareta. Embora Timberlake tenha passado décadas encantando o público com seus vocais suaves, movimentos de dança habilidosos e carisma hollywoodiano, a reivindicação de Burns à fama veio de uma forma muito menos glamurosa, por meio de uma foto de prisão. Preso com apenas 19 anos por falsos pretextos,
Seu breve contato com a lei o levou a ficar 3 meses atrás das grades. Mas, em uma reviravolta bizarra do destino, a mesma foto que documentou seu infortúnio o tornou famoso mais de um século depois. Apesar de suas trajetórias de vida drasticamente diferentes, a semelhança entre os dois é impressionante, até mesmo em seus maxilares afiados, olhos penetrantes e expressões quase idênticas. É seguro dizer que, se Burns tivesse nascido na era moderna, ele poderia ter tido uma chance de ter sua própria carreira musical, ou pelo menos alguns TikToks virais. Em vez disso, ele vive na história da internet como o gêmeo perdido de Justin Timberlake do passado. Isso é que é uma reviravolta inesperada. Quando você pensa que já viu todos os sósias de celebridades, aparece outro nas páginas da história. E essa próxima é tão louca quanto a história por trás dela. Albert Johnson e Gary Oldman. Albert Johnson, mais conhecido como The Mad Trapper, foi um fora-da-lei cuja fuga ousada e tiroteios dramáticos na década de 1930 se tornaram lenda. Mas, além de sua reputação como fugitivo, Johnson também ganhou atenção por sua impressionante semelhança com o ator Gary Oldman. Johnson era uma figura misteriosa, um sobrevivente que liderou a Real Polícia Montada do Canadá em uma extenuante caçada ao homem no Ártico. Sua mandíbula forte, seu olhar penetrante e seus traços robustos são muito parecidos com os de Oldman, especialmente em alguns dos papéis mais intensos do ator. Quando você compara fotografias antigas de Johnson com fotos de Oldman, de filmes como O Cavaleiro das Trevas ou Drácula de Bram Stoker, a semelhança é difícil de ignorar. Oldman, nascido em 1958, retratou uma grande variedade de personagens, de figuras históricas a vilões, mas parece que ele pode ter um sósia não intencional de décadas atrás. Alguns fãs até brincaram dizendo que ele poderia interpretar Johnson em um filme sem precisar de muita maquiagem. Embora a vida de Johnson tenha terminado em um dramático confronto com a polícia, sua história e sua semelhança com Oldman continua a intrigar as pessoas até hoje. Se algum dia Hollywood decidir fazer um filme sobre o Mad Trapper, Oldman seria a escolha perfeita para o elenco. Continuando, temos Robert Pattinson e o Homem da Era da Guerra Civil. Robert Pattinson tem uma estranha semelhança com um homem da época da Guerra Civil, cuja foto apareceu na internet e deixou as pessoas atônitas. A figura misteriosa na imagem envelhecida em preto e branco tem uma semelhança impressionante com Pattinson, com a mesma mandíbula afiada, olhos profundos e olhar intenso. A fotografia, provavelmente tirada na década de 1860, captura um homem de aparência sombria, vestido com roupas de época, exalando uma expressão quase atemporal. Seu olhar penetrante e suas feições esculpidas poderiam facilmente pertencer ao astro de Crepúsculo e The Batman, fazendo com que Pattinson se sentisse como se tivesse, de alguma forma, viajado de volta no tempo. Quando a imagem chamou a atenção pela primeira vez, os fãs imediatamente começaram a fazer comparações, especulando em tom de brincadeira que Pattinson poderia ser um viajante do tempo ou uma reencarnação do soldado desconhecido. Embora não haja informações concretas sobre a identidade desse homem da era da Guerra Civil, sua estranha semelhança com o ator de Hollywood consolidou seu lugar na tradição da internet. Seja por pura coincidência ou por um ancestral há muito perdido, a semelhança entre os dois é inegavelmente fascinante. Se um filme histórico sobre a Guerra Civil precisasse de um ator principal, Pattinson poderia ser a escolha perfeita. Quantos antropólogos e rappers você conhece que têm muito em comum? Vou lhe dar um: Queen Latifah e Zora Neale Hurston. As duas mulheres usaram suas plataformas, embora em épocas e meios diferentes, para ampliar as vozes das mulheres negras e esclarecer questões de raça e gênero. Queen Latifah, nascida em 1970, alcançou a fama como artista de hip-hop, usando sua música para abordar temas como violência doméstica, assédio sexual e empoderamento feminino. Mais tarde, ela passou a atuar, estrelando filmes como The Last Holiday e Hairspray, onde continuou a quebrar barreiras para as mulheres negras no entretenimento. Zora Neale Hurston, por outro lado, foi uma escritora e antropóloga influente no início do século XX. Figura central do renascimento do Harlem, ela documentou o folclore e as lutas afro-americanas em livros como Their Eyes Were Watching God. Seu trabalho não apenas preservou a herança cultural negra, mas também desafiou as normas raciais e de gênero de sua época. Embora Hurston tenha falecido em 1960, apenas uma década antes do nascimento de Queen Latifah, a paixão compartilhada por Hurston por contar histórias e defender a causa parece quase como uma continuação da mesma missão. Embora isso possa não ser prova de viagem no tempo, certamente gera conversas intrigantes sobre a história se repetindo, ou talvez até mesmo um caso de reencarnação. Agora, para o último de nossa lista, temos Mark Zuckerberg e o rei Felipe IV da Espanha. Mark Zuckerberg pode ter construído um reino tecnológico com o Facebook, mas sua semelhança com o rei Felipe IV da Espanha
faz parecer que ele poderia ter governado um reino físico real séculos atrás. O monarca espanhol, que reinou de 1621 a 1665, foi uma das figuras mais poderosas de sua época, supervisionando o auge da influência da Espanha na Europa e nas Américas. Embora o império de Zuckerberg seja digital, os dois compartilham uma estranha semelhança na aparência. Retratos de Felipe IV o retratam com a mesma expressão séria, porém com cara de bebê, um queixo característico e um olhar quase sem emoção. Características que Zuckerberg costuma usar em aparições públicas. O rei era conhecido por sua natureza reservada e personalidade introvertida, algo que muitos também associam ao fundador do Facebook. O que torna essa semelhança ainda mais fascinante é o contraste entre seus mundos. Felipe IV governou com direito divino em uma época de conquistas e intrigas na corte, enquanto Zuckerberg revolucionou as redes sociais, mudando a maneira como as pessoas se conectam no mundo moderno. Um construiu catedrais e palácios, o outro construiu algoritmos e realidades virtuais. No entanto, apesar de estarem separados por 4 séculos, seus rostos e seus legados estão estranhamente ligados, tornando fácil imaginar Zuckerberg em trajes reais, presidindo a Espanha do século XVII. E isso é tudo, pessoal. Qual sósia foi mais chocante para você? Se você gostou deste vídeo, por que não dar uma olhada nestes outros vídeos na sua tela? Veja se você também gosta deles.